Imagina só um cenário, tipo, brutal e super imediato. Sabe aquela reclamação que a gente solta ao vento? Aquela resmungada clássica do dia a dia? Exato. Imagina que ela é atendida na mesma hora, mas com a remoção imediata daquilo que te incomodou. Nossa, isso é bem pesado. Pois é, a pessoa acorda, olha no espelho, murmura que não suporta mais o próprio cabelo e, puf, no segundo seguinte está completamente careca. Caramba, sem aviso prévio nem nada. Zero aviso. Ou então a pessoa resmunga que, sabe, não engole mais o próprio emprego. E num piscar de olhos, a vaga simplesmente desaparece. A pessoa fica na miséria. Tipo um desejo de gênio da lâmpada, só que às avessas, né? Sim. O cônjuge irritou, o casamento acaba ali mesmo, de forma totalmente irrevogável. É um banho de água fria absurdo para quem tá lendo. E é um experimento mental aterrorizante justamente porque, bom, ele expõe uma fratura muito real na nossa psicologia. Como assim, uma fratura? É que, pensa bem, a gente gasta uma energia vital imensa lutando para conquistar certas peças na vida. Tipo relacionamentos, carreiras, estabilidade financeira. A gente sua a camisa por isso. Só que no instante exato em que essas peças geram algum atrito ou exigem manutenção, a nossa primeira reação instintiva é a rejeição. É verdade, a vontade é largar tudo. Exatamente. O impulso é jogar tudo pro alto e focar só naquilo que não tá se encaixando perfeitamente. E é bem esse contraste, sabe, entre esse impulso de destruição e a capacidade bizarra que o ser humano tem de suportar o caos que a gente vai mergulhar hoje. O tema principal da nossa análise de hoje. Isso. A gente vai fazer uma discussão profunda sobre a verdadeira arquitetura da resiliência e como a gente lida com a carga emocional da vida, né? Para entender como toda essa estrutura se sustenta sem desmoronar, a gente trouxe duas perspectivas fascinantes. Que parecem super diferentes à primeira vista. Sim, muito diferentes. Uma delas narra, tipo, uma espécie de mito de criação. Detalha mesmo a engenharia divina por trás da figura materna como o ápice da resistência humana. E a outra já vai para um lado diferente, né? Vai sim. A outra usa a precisão meio fria da geometria. É a metáfora de um quebra-cabeça com peças fundamentais para explicar como a gente acomoda as adversidades com o passar do tempo. E o que conecta essas duas visões de um jeito inegável para quem está ouvindo é, tipo, a ideia de que a força verdadeira nunca é rígida. Exato. Aquela força que sustenta a vida a longo prazo. Pensa na fundação de um prédio, feita de concreto e aço. A resistência ali é passiva, é binária. Ou a estrutura aguenta o tranco do vento, calada, ou ela racha e cai de uma vez. Isso. Mas a resiliência humana, especialmente essa ligada ao cuidado do outro e à organização da nossa própria vida, opera por uma lógica totalmente oposta. Ela precisa ser elástica, né? Muito elástica. Ela cede, ela se deforma, ela absorve o golpe e, de alguma forma quase inexplicável, volta a funcionar. É uma arquitetura bem dinâmica. Eu diria que quase viva. E essa dinâmica fica cristalina quando a gente analisa aquele mito da criação da mãe. Nossa, esse texto é muito visual. Ele joga a gente direto, tipo numa espécie de linha de montagem celestial. Com o criador totalmente focado na obra. Sim, e com um nível de exigência tão absurdo, trabalhando tão sem parar, que um mensageiro angelical chega e questiona. Tipo, por que tanto zelo e tantas especificações para uma criatura só? E a lista de exigências que vem como resposta é um verdadeiro paradoxo de engenharia. Total. O caderno de encargos, por assim dizer? Pois é, esse caderno não lista atributos mágicos vagos, sabe? Ele lista habilidades de uma complexidade brutal. Conta mais sobre essa exigência central. A principal é que essa figura precisa obrigatoriamente transitar entre a dureza rústica do mundo físico e a extrema delicadeza do mundo interno. Então ela tem que ter mãos ligeiras. Isso, mãos ligeiras e rústicas o suficiente para lidar com as panelas fervendo no fogão e no mesmo movimento contínuo ter a precisão quase mágica de transformar um retalho de tecido numa roupa de festa escolar. Uma transição constante. E sabe qual é o detalhe mais fascinante dessa dualidade para mim? É como a narrativa trata a cura. A parte da enfermagem. Sim. A exigência diz que essa figura tem que ter noções básicas de enfermagem, o que é puramente prático, né? Um curativo aqui, um remédio ali. Mas tem a contrapartida. Tem. Ao mesmo tempo, ela precisa ser uma catedrática
em medicina da alma. Uma baita responsabilidade. Muito. O texto ilustra isso exigindo que ela tenha um beijo com o dom de curar absolutamente tudo. Desde, sei lá, um joelho ralado até o trauma de um casamento que acabou. E olha, essa transição do curativo físico para essa medicina da alma revela muito sobre o mecanismo do cuidado. Revela mesmo, porque um beijo não muda a fisiologia do joelho machucado, né? Nem um pouco. E muito menos conserta uma união desfeita. Mas o que a metáfora aponta é a entrega da validação incondicional. Ah, entendi. Aquela segurança emocional. Isso. A dor física ou emocional desorienta a gente. O que esse beijo mítico faz é ancorar o indivíduo de volta na segurança. Funciona tipo um estabilizador psicológico, sabe? Perfeito. Ele sinaliza que não importa o tamanho do tombo, tem um porto seguro, inabalável ali te esperando. O que já puxa a gente pro detalhe mais bizarro e intrigante desse projeto todo. A mutação dos múltiplos olhos. Ah, os 3 pares de olhos? Essa parte é curiosa. É muito curiosa. O criador especifica que essa mulher precisa ter 3 pares diferentes. Não é só uma visão perfeita, sabe? São funções muito específicas para cada par. Exato. É um par para enxergar através de portas fechadas, outro para ver aquilo que não devia ser visto, mas que precisa ser sabido, e um terceiro par, os chamados olhos normais. Que servem só para comunicar em silêncio. Isso. E eu achei essa anatomia imaginária fantástica. Ela funciona como uma lente de aumento gigante sobre essa hipervigilância do afeto, né? Sim. O primeiro par, que vê através da madeira, é a pura personificação da intuição. É conseguir ler as entrelinhas do ambiente, da casa, antecipando o conflito antes mesmo da porta abrir. Aham. Mas e aquele segundo par? O segundo par é o que carrega a maior complexidade psicológica, eu acho. Porque ver o que não devia, mas precisa saber, isso é a essência de estabelecer limites e dar uma proteção invisível. Tipo um radar. Exato. Um radar que detecta o perigo rondando a autonomia de quem está crescendo. A pessoa vigia, mas sem necessariamente invadir o espaço ou quebrar a confiança. Olha, quando eu li isso, soou pra mim como uma versão emocional daquele conceito do panóptico, sabe? Panóptico? Como assim? Sabe o panóptico, aquela ideia arquitetônica de vigilância constante? Mas não no sentido de prisão ou de uma vigilância punitiva. Seria um panóptico de pura empatia. Ah, entendi. O foco muda completamente. Exato. A intenção de observar ali não é flagrar para dar castigo, mas mapear o terreno para conseguir interceptar uma queda fatal. E o terceiro par amarra toda essa lógica, né? Porque ele não vigia nem espiona. Nenhuma das duas coisas. A única função dele é olhar para uma criança em apuros e transmitir a mensagem, tipo, eu te compreendo, eu te amo, sem falar uma única sílaba. O mesmo sistema que rastreia a ameaça é o que oferece a redenção. É genial. E é justamente essa sobreposição de funções que explica a necessidade de um material tão peculiar. Aquele que é delicado e resistente ao mesmo tempo. Esse mesmo. O modelo tem que suportar o vendaval das adversidades. A resiliência aí não vem de erguer muros impenetráveis ou usar uma armadura pesada. Vem de onde, então? Vem de absorver o choque do mundo externo, processar tudo internamente e devolver apenas segurança para os outros. Nossa. Por isso o texto fala da capacidade de superar a própria doença em prol de quem se ama. A dor é absorvida, mas o cuidado não para por causa dela. E já que você tocou na palavra dor, a metáfora do texto entra num terreno bem profundo quando aborda o paradoxo das lágrimas. As lágrimas de saudade. Sim, a capacidade de derramar lágrimas de solidão e dor extrema, mas usar essa mesmíssima dor como combustível para incentivar o filho a partir, sabe? Aí buscar a própria felicidade. Aí a resiliência atinge a nota mais alta dela. Com certeza. Porque, veja bem, segurar alguém perto de você por medo de perder é o nosso instinto básico de autopreservação. É o caminho mais fácil, né? Claro, ninguém quer sentir o vazio. Mas o verdadeiro teste de resistência estrutural é permitir essa ruptura. É incentivar a partida e continuar de pé no vazio que a pessoa deixou. É o amor bem desapegado. E o que eu acho mais inteligente nessa narrativa é que ela não deixa essa dor espiritual isolada num pedestal intocável. Como assim? Logo depois de falar dessas renúncias grandiosas, a lenda traz a discussão de volta pro barro do dia a dia, sabe? Pro chão da fábrica da vida. Ah, verdade. O choque de realidade prático.
Isso, porque a mesmíssima criatura com essa bagagem espiritual imensa é a que tem que exercer habilidades de negociação de um diplomata da ONU. Para coisas super mundanas, né? Exato. Tipo, o dom de convencer uma criança de 9 anos a ir pro banho e uma de 5 a escovar os dentes e ir pra cama no horário. O que só evidencia que aquelas grandes batalhas que formam o nosso caráter não acontecem só nas grandes crises espetaculares. Acontecem nas coisinhas pequenas, invisíveis. Isso, nessas escaramuças invisíveis da rotina. A paciência exigida para o banho ou para a escova de dentes é o mesmíssimo músculo emocional que vai guiar aquela pessoa em decisões cruciais anos depois. O sagrado e o mundano andam juntos. Sim, sendo executados simultaneamente pelas mesmas mãos. Mas, olha, eu sinto que eu preciso colocar o dedo na ferida aqui. Eu quero fazer uma provocação séria sobre isso tudo. Manda bala. O que te incomodou? Lendo todo esse caderno de encargos, assim, exigir que um ser humano seja esse reator nuclear inesgotável de empatia. Ser guia espiritual, ter a palavra exata sempre, recitar poema enquanto a panela ferve e ainda negociar com criança sem perder a doçura. É muita coisa. É coisa demais. Isso não é receita perfeita para um colapso nervoso. A gente não corre o risco de criar uma armadilha cruel, exigindo uma perfeição que simplesmente destrói a sanidade da pessoa? Olha, esse perigo da romantização do burnout é extremamente real. Se a gente interpretar essa narrativa de um jeito muito literal, vira opressão. Vira um manual de performance impossível. Exato, como se não pudesse existir falha. Mas a chave para ler essa lenda sem cair nessa armadilha é observar a intenção por trás do mito. Tá, e qual seria essa intenção? A alegoria não está exigindo que o cansaço seja proibido. Na verdade, ela está tentando dar contornos visíveis e grandiosos para um trabalho que na vida real é muito ingrato e invisível. Ah, entendi. É como se fosse uma lente de aumento sobre aquele esforço que a gente toma como garantido o tempo todo. Precisamente. Quando o texto fala de alimentar a família com o pão do amor, não está dizendo que a pessoa não sente fome ou exaustão física. Tá dizendo que ela continua tentando, né? Isso. Destaca que a resiliência se manifesta em oferecer sustento moral, mesmo com a reserva no limite. A mitologia é a única linguagem grande o suficiente para reconhecer esse esforço colossal. Nossa, isso faz muito sentido. E, na verdade, isso dá um gancho estrutural perfeito para a nossa segunda fonte da análise de hoje. A metáfora do quebra-cabeça. Sim, porque esse esforço contínuo de segurar as pontas quando os vendavais tentam derrubar tudo obedece exatamente à mecânica de resistência detalhada lá no vídeo do quebra-cabeça da vida. Essa transição temática é fascinante. O mito foca em uma figura, enquanto o quebra-cabeça descreve todo o ecossistema. A vida como um conjunto de peças fundamentais. E cada peça tem um peso e um valor bem intrínsecos ali. E as peças são super claras. A família, os amigos, o trabalho, os estudos, a fé e a esperança. São os pilares, né? A metáfora começa até de um jeito bem reconfortante, dizendo que, quando estão unidas direitinho, formam um retângulo perfeito. É tipo a foto de porta-retrato da vida estabilizada. Só que, bom, o estado de equilíbrio perfeito é a exceção, não é a regra da nossa existência. Quem dera fosse. Pois é. O texto logo adverte que os anos passam, os problemas surgem, o atrito começa. E qualquer probleminha já bagunça essa estrutura que parecia tão sólida. Começa a sensação de que as peças estão escorregando. E vem a angústia. Como eu vou resolver se nada mais se encaixa? E o momento de crise. Gente, é a versão emocional do jogo Tetris. Só que, pensa bem no videogame, você organiza as peças sob pressão e quando elas se alinham, a linha some da tela, né? Você ganha espaço para respirar. No jogo a peça desaparece. Na realidade, não. O sucesso e a organização não fazem as peças sumirem. Elas continuam no tabuleiro. As responsabilidades só se acumulam, desafios maiores chegam e não tem tela extra. É verdade. O desafio passa a ser como forçar esse volume todo de vida a caber no mesmo perímetro, sem dar perda total. Game over não é uma opção. Mas e aí, como o texto diz para evitar o colapso do sistema? Ele resume isso numa premissa simples. Quando se persiste, não existe limite. A mecânica dessa persistência é o que acaba resolvendo a desordem. É sobre continuar organizando pacientemente, né? Sim. Manter as peças vitais conectadas até o retângulo voltar a fazer sentido. Mas a grande sacada, a virada da metáfora,
vem logo depois disso. Ah, sim. O momento em que a vida eleva a aposta, porque os problemas não dão trégua. O jogo aperta e, de repente, você tem que colocar 2 peças novas na equação. 2 peças inteiras a mais. E pode ser tipo uma doença na família, um revés financeiro severo ou uma carga gigantesca de trabalho. E o milagre narrado é que, insistindo, essas peças acabam cabendo perfeitamente dentro da mesma moldura. O espaço não aumenta, mas tudo coube. É uma ilusão de ótica emocional. Fisicamente é impossível colocar mais massa no mesmo espaço. Totalmente impossível na física. Mas emocionalmente, essa moldura que parecia inflexível é na verdade a nossa própria perspectiva. Ah, então é a perspectiva que se alarga. Exato. É aquela energia elástica do nosso primeiro texto. A persistência remodela o nosso espaço interno para acomodar a realidade nova. A gente reorganiza as prioridades e o retângulo volta a fechar. Nossa, e esse mecanismo nos joga de volta direto para aquele experimento sádico da introdução. Da reclamação imediata. Isso. O que acontece quando a persistência falha? Quando a gente olha para o tabuleiro bagunçado, cruza os braços e foca só no atrito. A gente cai na armadilha corrosiva da murmuração constante. A reclamação crônica é só um sintoma da recusa em continuar montando o quebra-cabeça. E é aí que o texto atinge o pico dramático dele, né? Sim, porque ele expõe a nossa imaturidade emocional. Mostrar que toda insatisfação vira aniquilação é um choque. E a progressão das perdas no texto não perdoa ninguém. Os exemplos são tão mundanos, mas devastadores, porque tocam no que a gente toma como certo. Tipo o exemplo da casa. A pessoa acha que a casa é velha e, puf, perde a casa. Vai morar na rua. Reclama do calor estressante e é condenado a viver uma nevasca para sempre. E se reclamar do frio, toma calor sufocante no dia seguinte. Essa volatilidade climática é uma analogia certeira. O cérebro que está acostumado a reclamar não procura a solução. Ele fica viciado em rejeitar a realidade. O autor até lembra daquele princípio de que o sol nasce para justos e injustos, né? Exatamente. A chuva, o trânsito, a doença, isso tudo é infraestrutura padrão de existir. A chuva cai para todo mundo. Achar que o universo te persegue quando você reclama é só não aceitar que a vida é aleatória. Então, se a tempestade afeta todo mundo, a diferença de quem sobrevive está só na atitude diante da chuva. Nós somos as nossas respostas. Mas assim, a conclusão não é só adotar um sorriso falso e engolir a dor, né? Não tem um positivismo cego ali. De jeito nenhum. O ponto não é sorrir para a tragédia. É ter um coração grato de verdade. O valor disso é estrutural, não só sentimental. Como assim estrutural? A gratidão é tipo a cola do quebra-cabeça. Quando você reclama, você ativamente rejeita as peças. Quando agradece, você reconhece o valor das peças que já estão lá. Isso estabiliza a base para lidar com a peça do problema, então. Perfeito. E o texto manda agir. Mude o que depende de você. Mudar no ambiente externo é consequência de mudar a atitude interna. Isso amarra perfeitamente os fios de hoje. Para a gente ir fechando, acho que o grande aprendizado desse mergulho é a necessidade de reverenciar o sacrifício invisível. Sem dúvida. Seja a força monumental do cuidado materno que prevê vendavais, seja a nossa luta diária para manter as peças no lugar, a gente precisa valorizar as coisas antes que elas desapareçam, antes que o experimento da murmuração vire realidade. O esquecimento do próprio esforço é trágico. O texto alerta que muitas conquistas que hoje causam cansaço, um dia foram super desejadas. Custaram muito suor. Noites mal dormidas, cultivar a manutenção do que importa agora é essencial. E isso dá muito sentido para aquela frase do final do vídeo. Chega de tantos quereres e insatisfações. Não é pra gente parar de evoluir, sabe? É um freio de emergência. Um pedido para parar de menosprezar o presente, idealizando um futuro que nem chegou. É o equilíbrio entre ambição e preservação. A moldura tem uma capacidade elástica gigante se a gente não jogar as peças fora na primeira frustração. Mas, acompanhando toda essa lógica de resiliência, tem um pensamento que ficou fervilhando aqui. Qual? A premissa do vídeo garante que as novas responsabilidades vão milagrosamente caber na mesma moldura original, formando o mesmo quadrado, certo? Sim, é o que a metáfora defende. Mas, sendo honesta sobre o
quanto a gente cresce com o sofrimento e com o fardo do cuidado contínuo, será que o grande milagre não é espremer as peças na mesma moldura? Como seria, então? Será que o verdadeiro milagre não é descobrir que a gente tem a capacidade invisível de demolir e expandir essa moldura sempre que precisa, ao invés de ficar tentando mutilar nossas novas e imensas experiências para caberem no espaço limitado de quem a gente era no passado? Fica aí a reflexão para quem acompanhou a gente.